Essa frase, ela, em poucas palavras, diz muito sobre a vida, diz muito sobre algo que determina muito a nossa história, que é algo que a gente não se dá conta muitas vezes, e onde entra também um trabalho mais psicológico, porque na infância, quando nós somos pequenos, a consciência, a formação da nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura emocional, da nossa visão de mundo, visão de vida, ela é formada a partir do mundo que tem ao nosso redor. E quando a gente fala mundo, é a casa, a família, o que foi apresentado para você como uma verdade, como uma forma de viver, como uma visão para encarar o que está acontecendo, né? Para o que é existir, para o que é você. Então, muito do seu psicológico, da sua consciência, ela vai ser formada no início da vida por conta desse mundinho que tem ao seu redor, que é a sua realidade, que é um recorte da realidade, mas que automaticamente a gente tem a tendência de acreditar que a vida inteira, de qualquer parte da vida e do mundo, é uma projeção dessa realidade que a gente teve quando a gente é pequeno. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente, se formos guiados dentro desse modo automático, a gente vai acreditar que tudo é naquele formato que a gente conheceu na nossa infância, que as relações, que o trabalho, que os sentimentos e que você é aquilo que você aprendeu quando você era pequeno. A gente começa a replicar na vida adulta muito do que a gente aprendeu quando a gente era pequeno. Mas essa inversão que acontece da fase da infância para a fase adulta, ela determina muita coisa. Porque quando você era pequeno, você era dependente. Você literalmente era muito dependente da realidade que tinha ao seu redor, então você não tinha culpa ou muita responsabilidade sobre o que acontecia. Você foi formado a partir da condição que tinha naquele momento e que te ofereceram e tudo mais. Mas quando você entra na fase adulta, você começa a ser um protagonista. Então, você começa a determinar a realidade, inverte. Você é a pessoa que determina a realidade ao seu redor, e isso vai ser determinado a partir da mentalidade. Existem muitas palavras, né? Alguns dizem mindset, mentalidade, consciência, mas essa visão, essa estrutura psicológica que você tem. Então, o modo como você enxerga a vida, o modo como você se enxerga, a sua autoimagem, né? A imagem que você tem, que você dá para as relações, para o trabalho, tudo isso começa a determinar como a sua vida vai acontecer. Porque você começa a ser a pessoa que decide por si próprio na fase adulta. A sua decisão vai ser totalmente baseada nessa forma como você enxerga a vida e como você se enxerga. E isso vai determinar muito a sua história. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente não percebe que da infância para a fase adulta não somos mais dependentes da condição oferecida. A gente que começa a criar a própria condição. E nisso, você pode sim começar a enxergar a vida de uma forma completamente diferente do que te apresentaram. Você pode acreditar diferente, você pode se mover diferente. E, na verdade, é o mais saudável a se fazer. Você reformular tudo que te falaram sobre a vida e você começar a criar a sua própria visão, tanto da vida como a visão que você tem de você mesmo, que é a formação da nossa identidade, na verdade, né? No início da vida, a nossa identidade é formada dentro de quem a gente foi ali na família, e na fase adulta a gente começa a se questionar, né? Na adolescência, na juventude, a gente já começa a se questionar. Então, questione, cuide da sua consciência quando você chega na fase adulta. Você não tinha muita autonomia quando você era pequeno para determinar as coisas, mas a partir do momento que você está na fase adulta, você sim pode alterar a regra do jogo inteira, você pode reformular a regra do jogo, você pode alterar os caminhos, alterar o percurso, porque o mundo ao seu redor começa a ser totalmente formado por conta da forma como você pensa, a forma como você age, o que você acredita.